Olá, pessoal, bem-vindo ao nosso podcast. Hoje é a nossa grande estreia e no nosso podcast será para todas as pessoas que buscam e querem falar de ciência, acolhimento e inclusão. E neste primeiro episódio, adivinhem quem é a minha grande convidada? Como nós lançamos anteriormente, Maíra Gaiato. Não podia deixar de ser outra pessoa, então é uma honra imensa estar com a Maíra aqui hoje. Vou chamá-la Maíra. Ei, olá, olá. Olá! Nossa, satisfação imensa em ter você, né? A gente se comunica sempre somente aí pelas redes sociais e assim, é uma honra ter você como a nossa primeira convidada. Eu que agradeço, Cíntia. Eu acho que tudo que todos nós pudermos fazer que seja um elo a mais nessa corrente de informações baseadas em dados científicos, né, que leve esclarecimento, que leve informações benéficas para os seres, vale a pena. Então, conta comigo. Eu admiro super seu trabalho, acho que você é uma das pessoas que tem um grande diferencial aí no seu trabalho terapêutico e também nas redes. Então, eu agradeço profundamente a oportunidade de falar mais e mais um pouquinho sobre autismo Eu que aqui agora. agradeço. Vou te apresentar uma breve síntese do seu currículo, muito extenso. Maíra Gaiato, acredito que todos que estão nos assistindo conhecem a Maíra. Ela é mestre em análise do comportamento aplicada, neurocientista pela USP, formada no modelo Denver de intervenção precoce pelo Mind Institute e pós-graduada em saúde mental de crianças e pais pela Universidade de Massachusetts. É isso mesmo, certo? Isso aí, a gente tem que estudar, né, Cíntia? Tem que Tem que lutar. estudar, não pode parar, né? E Não paro. assim, até por ser o início, eu fiquei pensando, analisando, eu falei, nada melhor do que nós pontuarmos a questão da descoberta, da prevalência, da perspectiva referente ao autismo, e ainda mais por se tratar de um mês de conscientização. Então, assim, nós sabemos que o número vem subindo absurdamente. As pessoas, elas estão tendo um pouquinho mais de consciência sobre o autismo. Então, é por isso que eu pensei neste tema e falei assim da gente iniciar e startar como se fosse um processo mesmo, até para essa família que está com recém-diagnóstico, ela conseguir realmente encontrar um caminho para onde eu vou, como que eu vou seguir realmente daqui para frente, né? E assim, o que que você observa até, Maíra, pela sua prática clínica? Agora você saiu um pouco mais da prática clínica, mas tem a questão dos cursos, tem a questão aí o tempo todo você levando informação, tudo baseado na ciência, tudo com qualidade, tudo com respeito. E o que que você observa assim dessas mães, por exemplo, dessa recém-chegada do diagnóstico? Qual que é a sua percepção referente a isso? Sim, nós temos as clínicas em São Paulo, né, abrindo agora em Fortaleza também. Então, eu estou o tempo todo em supervisão com o pessoal. Então, esses casos que chegam, eu tomo conhecimento e ainda consigo cuidar um pouco. Apesar de não atender mais diretamente nenhuma família, mas a gente acaba atendendo por junto com os coordenadores e diretores das clínicas. Você viu a última estatística do CDC? De 1 para 36, né? Uma para cada 36 crianças oficialmente tem diagnóstico de autismo, é autista, está no espectro autista. Nós não vemos esse número aqui no Brasil, então temos muitas crianças ainda subdiagnosticadas. Esse é um número mundial, não tem como, não é isolado de uma região isolada, assim, isso é uma certeza absoluta que uma a cada 30 e poucas crianças está no espectro. Nós temos hoje um espectro que está muito ampliado, foi muito ampliado o conjunto de características e de sintomas, então mais crianças têm sido enquadradas, englobadas nesse transtorno, além de também a gente ter pesquisas que estão tentando descobrir todas as causas, que a gente ainda não tem certeza, mas que a gente já sabe que idade paterna influencia,
A gente já sabe que áreas poluídas e alimentação, dependendo de quantidade de agrotóxicos, tem sido pesquisado como uma possível correlação nesse aumento. Nós sabemos que tem também mais rastreio, que tem mais informações, que tem mais divulgação sobre esse assunto e que então as pessoas conseguem identificar melhor. Nós sabemos que tem diagnósticos que antes eram feitos como deficiência intelectual, como déficit de atenção, como outros transtornos que a gente sabe que é autismo. O número está crescendo, e acho que as pessoas estão acessando mais informações e isso está diminuindo um pouco a dificuldade em buscar ajuda. Porque a partir do momento que você busca ajuda, é porque você admitiu que o teu filho tem uma questão que precisa ser cuidada. E como é difícil, né, Cintia? A gente não quer que os nossos filhos tenham uma unha encravada. Uhum. A gente não quer que eles nasçam com um pelinho assim encravado. E aí a gente descobriu que tem uma questão que é neurológica, que é de transtorno do neurodesenvolvimento, que é um cérebro que foi formado de uma maneira a ter alterações. Isso é muito difícil para um pai e uma mãe. Agora que você é mãe também, a gente consegue. Eu mudei completamente minha vida, minha visão, meus valores e princípios, assim, a partir do momento que eu fui mãe. Sim, Como é difícil e quando, até né? eu sempre, quando às vezes eu parei de atender agora por conta da gestação, mas sempre atendi duas supervisões e assim, quando eu sempre me colocava no lugar das mães. Quando eu me tornei mãe, mais ainda, porque Aham. você fala, poxa vida, né? Eu vou passar uma orientação para uma mãe. Eu, como mãe, será que eu daria conta? Não, Nossa. não vou dar conta. Então, eu não vou passar esse tipo de orientação. E está tudo bem, né? Então, até o que eu falo sempre para minha equipe também. Gente, tomem cuidado. Às vezes vocês dão uma enxurrada de informações, passam É, várias coisas para essas mães fazerem, e por vezes elas não irão dar conta e elas vão se sentir culpadas por isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado referente a essas questões também, né? é verdade. É verdade, porque para nós, profissionais que só fazemos isso da vida, que só falamos desse assunto de noite há mais de 20 anos, é muito simples. Na nossa cabeça as coisas já estão muito encaixadas e precisa fazer isso, 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 né? Mas para um pai que acabou de receber para ele, precisa entender como que isso funciona, e isso já é muito difícil, porque nós temos vários tipos de autismo. Não é tão simples assim entender como isso funciona, porque a gente tem que entender aquela criança naquele contexto super singular, individual. O que a gente tem como padrão? Que as terapias funcionam. E as terapias precisam ser baseadas na ciência ABA, com estratégias naturalistas que têm se mostrado nos últimos anos as melhores opções para desenvolvimento de coeficiente de inteligência, para ampliar repertório, de brincar, de conversação, de interação, de segmento de comandos, de atenção, de interpretação. Porque isso já é bem constituído e que a gente precisa de uma equipe multidisciplinar que comporte, no mínimo dos mínimos, um terapeuta comportamental, uma TO que tenha conhecimento sobre integração sensorial, porque as questões sensoriais, elas estão presentes em 99% das crianças autistas, isso já está no último manual diagnóstico e estatístico, e uma fono, no mínimo, né? A gente precisa dessa equipe muito bem integrada, de preferência todos capacitados em aba, que é a ciência que é a análise do comportamento aplicada, que vai nos ajudar a lidar com comportamentos. E comportamentos estão presentes em todos os momentos da criança, em casa, na escola, nas sessões de todos esses profissionais. Então, lidar com comportamentos e aprender a ampliar repertório comportamental, de comportamentos que sejam benéficos e adequados, e extinguir, diminuir comportamentos que sejam menos adequados, disruptivos, eventualmente até impróprios,
que não vão ajudar essa criança a ser mais feliz, isso todo mundo precisa saber um pouco, você concorda? Sim, com certeza. É, ontem até um casal me procurou, um casal de amigos, eles têm gêmeos, 1 ano e 2 meses, e um deles está dentro dos sinais de alarme. E aí Bom, eu vi ontem que ela estava bem preocupada. Eu falei, olha, a gente tem duas opções quando a gente tem o recebimento de uma hipótese diagnóstica, né? Então, assim, ou você vai se afundar ali no buraco e ficar vivendo aquele luto, ou você vai fazer o quê? Arregaçar as mangas, vou fazer e propor o melhor para o meu filho. Só que agora você tem que ter foco, porque você vai ouvir diversas pessoas. Ah, você está inventando, porque assim, com 1 ano e 2 meses tem muitas questões. Os bebês eles fazem as estereotipias, tem muitas questões que às vezes confundem muitos pais. E eles até repararam porque viu o desenvolvimento de um irmão e o outro estava quem? Então, eu falei foca porque agora várias pessoas vão surgir com N tipo de tratamentos, com várias possibilidades. Então, assim, siga o coração. E o diagnóstico realmente não é o destino. Quem faz o destino somos nós. E perfeito, Cíntia, perfeito. Siga o coração e a ciência, a né? Porque ciência tem acima de muita tudo. groselha na internet. Isso me preocupa, assim, todos os dias. Como tem groselha na internet agora, com esse boom das redes sociais e de canais e tudo, a gente tem muita coisa que oferece soluções mais rápidas, mas que não são consistentes. E a gente perder tempo do desenvolvimento do cérebro é um crime, assim. As janelas de oportunidade elas vão se fechando e uma vez fechada a gente não consegue voltar atrás, né? O boom É, da neuroplasticidade cerebral, então assim, o quanto antes começar, melhor vai ser realmente o prognóstico dessa criança. É o que a gente não fique perdendo tempo, né? Porque muitos pais às vezes ficam nesse processo de negação. Será que é mesmo? Vou aguardar mais um pouquinho. Só ter que isso o certeza. tempo vai passando, gente. Eu falo, independente de diagnóstico ou não, é constatado um atraso, a gente tem que intervir. Não vai fazer mal para a criança, muito pelo contrário, vai só acrescentar ali no desenvolvimento dela. Exato, porque quando a criança é bebê, quando ela é pequena, os comportamentos são muito sutis, os comportamentos são muito simples ainda. Então, a gente consegue se enganar demais. Por quê? Porque a gente sempre vai ouvir, não, mas o fulano ali, o vizinho fez com 2 anos. É que essa mãe que tem gêmeos, ela tem um comparativo direto, né? Mas uma criança com 1 ano e 2 meses, ela já interage totalmente. Ela já responde quando você pergunta, ela já responde não, negativas quando ela não quer. Ela já dá tchau, ela manda beijo, ela consegue fazer escolhas, ela interpreta, ela entende o que você está dizendo e ela segue comandos simples que estão ao alcance dela, mesmo sem andar, muitas vezes. É uma criança que já tem uma interação e uma comunicação completa, ela precisa já falar algumas palavrinhas, no mínimo 6 palavrinhas com função de comunicação. Não falar sozinha, aleatoriamente, ba, 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 não. Ela precisa falar com função de pedir sempre alguma coisa com aquele mesmo som. Então, por exemplo, mamã, todas as vezes que ela quer a mamãe, bó, todas as vezes que ela quer a bola. Esses são alguns exemplos simples do que é um som, uma palavrinha com função. No mínimo 6 com 1 ano de idade. Com 1 ano e meio, ela já tem um repertório imenso, de mais de Sim. 50 palavras, e ela já tem, com 2 anos, uma comunicação completa de precisar entender o que o outro está dizendo, responder, começar a falar frases, relatos de eventos passados, contar coisas que já aconteceram. Só que como as crianças são muito pequenininhas, a gente não vê ainda características claras, um não especialista, né? Um pai. Que o pai não é obrigado a saber, ele não estudou para aquilo, né? E aí a gente espera, 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 e 1 mês, 2 meses faz muita diferença. Porque o cérebro tem um poder e uma capacidade, que é a neuroplasticidade que você estava falando, que é a capacidade de fazer novos caminhos, novas redes de transmissão de informação. E isso, quanto mais nova a criança é, maior esse potencial.
Com 2 anos, a gente consegue coisas que a gente precisa de um ano quando essa criança é adolescente, para conseguir o mesmo tanto. O que a gente consegue em um dia, em 30 minutos, para conseguir com uma criança de 14 anos, a gente precisa de um ano de repetição. Então, a gente de fato consegue ensinar, mudar a estrutura desse cérebro para ele chegar no máximo do potencial que ele poderia alcançar, que ele poderia desenvolver enquanto a criança é pequena. Então, descobrir com 1 ano e 2 meses que tem alguns sintomas que poderiam ser melhorados é uma sorte imensa. Eu falei exatamente isso. Falei, É um acalma o privilégio. coração, porque assim, está tudo muito. Ele é muito novinho, então assim, vamos agora dar uma intensificada realmente. E fique tranquilo que vai dar tudo certo, né? Daí ela começou a questionar, falou que já começou a pesquisar. Aí ela falou: ah, mas eu li que pode ser que um dia ele acorde e perdeu as habilidades que ele já tinha, que eu acredito que ela estava se referindo à questão da poda neural. Aí eu expliquei para ela certinho. Então, assim, surgem muitas angústias. É aquilo, se você joga no senhor Google, o Google ajuda bastante a gente, mas por vezes tem informações totalmente errôneas e às vezes pela falta realmente de conhecimento de uma família, elas podem ir para um caminho que acaba não sendo certo e o tempo ele vai sendo perdido. É, exatamente. E realmente pode acontecer da criança ter uma regressão, que a gente chama de autismo do tipo regressivo, né? Que a Uhum. criança às vezes tinha as habilidades bem desenvolvidas e depois ela perdeu essas habilidades por volta ali de 1 ano e meio, 2 anos de idade. Ou pode acontecer também dela nunca ter tido tão bem desenvolvidas e depois ela ainda assim sofrer mais ainda uma regressão. É possível, mas a conduta é sempre a mesma. É a gente estimular para criar um banco sináptico, que é dessas redes de transmissão de informações. Então, quanto mais essa criança tiver redes e esse cérebro com ligações, mais ligações e essas ligações mais fortalecidas, menor vai ser o impacto de uma possível regressão, de uma poda irregular, se é que haveria com essa criança, né? Então, mesmo que haja com essa criança, como ele já faz intervenção, esse impacto, essa Seria menor. seria menor. Então, no caso, até assim, essas crianças que elas já apresentam sinais antes da poda, que ela já está programada geneticamente para acontecer, pode ocorrer também o fator da regressão. Pode, também pode acontecer. A gente não tem controle sobre a poda sináptica, né? Irregular, assim, a gente não tem controle. Da mesma forma que depois outras podas acontecem ao longo da vida, não com o impacto e com o tamanho dessas dos 2 anos para atrasos no desenvolvimento. Na adolescência, depois acontece outra importante que é determinante ali para esquizofrenia e para outros transtornos mentais, mas não mais para regressões comportamentais que vão impactar num transtorno do desenvolvimento, né? Uhum. Então, o que a gente precisa é consistência. Não adianta a gente achar que vai dar alguma vitamina ou que vai fazer grandes procedimentos de mudanças, mas que vão ser só a gente se sacrificar por um tempo, daqui 1 ano vai estar tudo como a gente idealizou e sonhou e fantasiou lá atrás. Não. Nós temos uma criança que tem necessidades específicas e que o nosso papel aqui, enquanto pais, educadores e criadores de crianças, né, não é criar e moldar crianças que a gente tem como expectativa quando a gente as gerou. Eu entendo hoje que nosso papel é essencialmente assim ajudar esses pequenos a semearem, a fazer coisas boas, a desenvolverem no máximo do potencial que ele teria condições de fazer, assim. Então, é ajudar esse ser que já nasce com uma série de requisitos, né? Já nasce com uma série de genes, já nasce com uma série de predisposições, a semearem o mais fértil possível nesse campo da vida.
E para isso a gente precisa ajudar ele a ter menos sofrimento. Então, aumentando o repertório comportamental de comunicação, aumentando, diminuindo aí fatores estressantes e angustiantes de sensibilidade, coisas que trazem sofrimento, ele vai poder semear melhor e desempenhar o melhor que ele tem para oferecer nessa vida. E o nosso papel, acho que é um pouco esse, enquanto pais, enquanto terapeutas, educadores, é ajudar esse ser que já vem com uma carguinha, né, para desenvolver nessa vida, a alcançar o melhor do que ele puder desse potencial, assim. Até agora, para a segunda gestação, como eu faço 40 anos agora e eu tô grávida de novo, e aqui em casa, né, imagina, eu neurocientista infantil, meu marido psiquiatra infantil, muito a gente conversou sobre isso, né, sobre, a gente sabe que a gente é fator de risco total por causa da nossa idade e tudo mais, e a gente pensou, e agora, né, nós vamos arriscar, por que que a gente tem um filho? E a gente entende, pelo menos aqui em casa, que ter um filho a decisão foi porque a gente quer ampliar mais ainda a nossa capacidade de amar um ser e não fazer um projeto que tenha 100% de genes perfeitos e que a gente possa ficar postando fotos de família Doriana no domingo, assim, e Perfeito. feliz, né? Então, criar e ajudar esse ser e amar esse ser loucamente, que é o tanto que um pai e uma mãe ama um filho, no que ele vier, do jeito que for, e tá tudo bem. Eu Mas falo que a quanto gente mais pensa que quando a gente amou alguém, aí vem um filho quebrando tudo, né? Que você fala, gente, é um amor que assim, a gente não nossa, não dá consegue para explicar, explicar. né? É outra dimensão. Eu entendo que não faz parte dessa dimensão que a gente vive, que é uma coisa É surreal, uma um negócio coisa que que você não dá. olha. Assim, eu lembro quando a Lavínia nasceu, eu olhava para ela, eu chorava, eu chorava. Aí daí eu pensava assim comigo, gente, por que que eu tô chorando, né? Um porpério bravo também. Aí eu falava, não, eu tô chorando de agradecimento, porque eu lutei tanto por essa criança e ela está aqui. Eu não conseguia acreditar, assim, sabe? E Ah, agora, né, para quem não sabe, eu sou a mãe da Lavínia e do Luan, que também está aqui na barriga com 24 semanas. A Maíra é a mãe do Theo e agora vem a Jasmine, né, que também ela está com na 22 verdade, a gente ainda semanas. tá assim, Jasmine ou Yasmin. Ah, Talvez seja Yasmin, talvez. Acho que a gente talvez. ainda não definiu assim, mas Mas os tá dois são mais agora. lindos. Essa semana tá mais para Yasmin. Semana passada tava mais para Min, chama de Min, que daí ela não vai se confundir e já. Yasmin. Sério, assim. Então, eu acho que o nosso papel é esse, é ajudar agora esses seres. A nossa vida agora virou em função deles. E o que a gente sabe sobre crianças que precisam de ajuda para um neurodesenvolvimento, tendo ou não o diagnóstico fechado, acho que esse é o ponto principal. Se a gente vê sinais, se a gente vê sintomas, não precisa ter o diagnóstico fechado para ir começar uma intervenção o mais rápido possível com técnicas comportamentais baseadas na ciência ABA e naturalistas, por exemplo. Não precisa esperar para começar uma fono, não precisa esperar para começar a TO. A gente precisa começar o quanto antes. Viu alguns sinais e sintomas? Cara, não importa o que seja, se é que virá a ser um dia, a gente precisa intervir. A gente precisa ajudar esse cérebro a se potencializar para eles, para esse ser semear o melhor possível nessa vida. E o conjunto de estratégias esses pais precisam se capacitar, porque provavelmente eles terão uma criança que vai precisar de estímulos diferentes do que a gente vem no nosso banco de dados, que na verdade é o que a gente recebeu das nossas famílias, que é o que a gente recebeu da nossa educação, que todo mundo fala, não, vou fazer completamente diferente, mas na hora de atuar acaba repetindo os mesmos padrões, Sim. porque é o que está instalado no nosso repertório. É uma família que precisa se capacitar para ampliar e para modificar esses padrões, para gerar estímulos que ajudem no desenvolvimento dessa criança que eles que precisa, que eventualmente tem alguma questão de atraso ou de
de necessidade de estimulação diferenciada. Precisa se capacitar. A família é tudo. Eu nunca vi um caso de sucesso se uma família não tivesse diretamente E o envolvida, pai e a querendo. mãe, né, Maíra, tem que estar na mesma sintonia, porque por vezes a gente vê a mãe lá em cima e o pai naquele processo. Mas eu fui falar com 4 anos, eu não interagia com ninguém. E aí a gente começa a apertar um pouquinho, mas assim, como que era? Como que foi isso para você? E aí, isso foi sofrido, isso foi doloroso? Foi, eu sofria muito, as crianças não me aceitavam. Então, você quer que o seu filho passe por isso também? Então, eles começam a mudar a percepção também. Então, a gente precisa que o casal esteja na mesma sintonia. Concordo, sim, e eu acho que assim também, não é porque deu certo com você, pai, que vai dar certo com essa criança, porque os genes, eles podem até serem os mesmos, mas eles estão se expressando de maneira mais grave a cada geração que se passa. Então, o que se expressou com esse pai, não necessariamente e provavelmente não vai ser o mesmo que vai se expressar em forma de atrasos nessa criança. Provavelmente vai vir mais grave, porque os genes estão se expressando de forma mais intensa por E o causa de todos porquê esses disso, fatores assim, ambientais. até esse número, né, crescendo absurdamente, a gente sabe que é uma questão de uma combinação genética e ambiental, e assim, você até como uma neurocientista do assunto, o que que você observa em relação a tudo isso? O porquê disso tudo, que é a pergunta que todo mundo faz? Os diagnósticos, eles estão mais precoces? O olhar está mais apurado? Por que disso tudo, Má? Pois é, não tem uma resposta linear, assim, porque tudo que tem relação com transtornos do desenvolvimento ou transtornos do neurodesenvolvimento, a gente não tem uma relação direta. Se A, então B. É sempre um conjunto de fatores que influenciam, né? Então, a gente tem como fatores aí o aumento dos critérios diagnósticos, tem mais critérios agora e eles são mais sensíveis, então, quer dizer, antes precisava ser muito grave para entrar num critério diagnóstico para autismo, né? Tanto que antigamente eram só aquelas crianças que ficam num canto, balançando e sem interagir com ninguém. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente vê que são adultos, inclusive, que têm diagnóstico, que trabalham, que são casados e que conseguem se comunicar, mas tiveram um monte de sofrimento por não terem sido ajudados. Então, o que a gente tem certeza é que se ampliou, os critérios diagnósticos foram ampliados, tem mais rastreio, tem mais informações para as pessoas. A gente sabe também que tem influência de idades avançadas, porque agora nós duas, quarentonas, né? Estamos grávidas aqui. Quem que você conhece de 20, 25 anos que fica grávido? É muito difícil, né? As pessoas têm filhos mais tarde. Os fatores ali de poluição e agrotóxicos estão sendo investigados, os fatores de fertilização in vitro, porque gravidez de gemelares, por exemplo, é fator de risco, né? Porque é fator de risco para prematuridade. Então, nós temos muito mais desses casos que são mais específicos. O que a gente precisa é, a gente não vai conseguir controlar todos esses fatores, nunca. O que a gente precisa é, ok, o que vamos fazer a partir disso? Então, consistência é a palavra-chave. Consistência em terapias que a gente sabe que vão ajudar, que eu repito, são terapias baseadas na ciência ABA com psico, fono e TO, e integração sensorial ATO, né? São terapias baseadas em orientação desses pais. Esses pais precisam se capacitar com pessoas que eles confiem, que eles acreditam e para quem eles entregariam o cérebro dos seus filhos, porque o que eles vão aprender a fazer é o que eles vão repetir nesse cérebro. Então, tem que ser com pessoas muito confiáveis. Esses pais precisam, então, se capacitar, se formar, fazerem cursos e mudarem a condução do dia a dia. Então, quanto mais essa família estiver unida, melhor. Porque é muito difícil quando a mãe fala uma coisa, e geralmente a mãe a gente é super acusada, assim, de ser, ai, que neurótica, ai, como você é tensa, é desproporcional, a sua preocupação, e nananã. Mas a mãe sente, cara, a mãe sente, não... Isso eu já sabia desde antes de ser mãe, que eu não discutia com feeling de mãe.
Assim, a mãe sabe quando tem alguma alteração. E eu entendo que para os pais muitas vezes é difícil de admitir, porque a partir do momento que você admite, você precisa se responsabilizar. E se responsabilizar vai trazer uma trabalheira para aprender essas coisas todas, vai trazer gastos com terapias. Então, eu entendo que seja difícil fazer esse processo de admissão, porque a partir do momento que se admite, você tem que tomar atitude, né? Então, muitas vezes as pessoas se enganam pensando, vamos esperar mais um tempo, vamos esperar consulta daqui 2 meses, ou 3 meses com o doutor fulano pediatra, e o doutor fulano pediatra olha ao ouvido, nariz, garganta, barriga, e diz, bom, mas tá, tem uma margem aí, olhou só naquele dia, só aquele momento, a criança, ah, ok, as crianças fazem isso mesmo, tá, então a gente observa, na próxima sessão a gente vê de novo, e aí só vão dar um parecer quando esses sintomas forem muito óbvios e muito claros. Mas daí a gente nem precisaria de um profissional para dizer, né? Porque daí tá todo mundo vendo. Tá todo mundo vendo esse acúmulo de atrasos. E quanto mais acúmulo de atrasos, mais difícil é para a gente recuperar isso depois, concorda-se? Exatamente, e é o que eu sempre pontuo para os pais. O pediatra deveria ser o profissional que sinalizaria os sinais de alarme, porque até o ano de vida, mês a mês, ele está ali com aquela criança. Só que é exatamente isso que você falou. Ele avalia outras questões, e as questões mais básicas, assim, que realmente deveriam ser pontuadas, ainda mais com esse risco. Então, elas deveriam serem melhores avaliadas, né? Aqui em Mogi, por exemplo, até auxiliei na inclusão de uma lei que saiu para os postos de saúde, a inclusão do MChat Uhum. até os 36, né? Aqui, na verdade, até o torno dos 24 meses do pediatra do posto preencher ali com a mãe, até para verificar a possibilidade realmente do se tem a tendência, a predisposição, enfim, e de repente já encaminhar. Só que aqui a gente vê também que é uma questão de saúde pública, não só aqui como no Brasil, porque tem crianças que têm acesso ao tratamento e as que não É, têm. Porque, assim, parte pública é muito complexa. Por vezes, tem criança que ficam 6 meses, um ano na fila, aguardando o tratamento. Imagina se a gente pegasse, assim, as crianças que realmente puderam ter o tratamento e as é, outras que não tiveram, e comparar, tem até estudos referentes a isso, muita diferença. é muita diferença, é gritante. Então, infelizmente, é algo que a saúde ela tem que se alertar, porque é uma questão de saúde pública. E a tendência, 2025, a prevalência, ouvi falar, que até de 2 para 1, pensa, é muito alto, gente. Então, as pessoas elas precisam se conscientizar, o governo precisa se conscientizar e pensar nesse público menos, que não tem condições, os menos desfavorecidos, realmente. Porque para onde que eles vão? Exatamente. E foi isso que os Estados Unidos fizeram, né? E por isso que eles estão com esses números, porque justamente eles perceberam que se eles cuidarem na primeira infância, eles vão ter uma sociedade mais produtiva daqui 20, 30 anos e que vão precisar usar e dar menos gastos de saúde pública. Então, o investimento de US$ 1 agora, até um economista que ganhou um prêmio Nobel diz, né? US$ 1 gasto na saúde mental e na intervenção precoce equivale a US$ 5 de retorno lá na frente. Ou o contrário, né? Ou de um monte de prejuízo que vai dar para a sociedade. Então, faz muita diferença a intervenção precoce. Não sou eu que estou dizendo, é o mundo que está dizendo e os países mais desenvolvidos já se ligaram desses dados. O que muda é que as pessoas têm mais acesso ao tratamento na saúde pública nesses outros países. Não é mais em qualidade dos tratamentos. Então, não adianta mudar para os Estados Unidos, porque aqui no Brasil a gente tem tratamentos tão bons quanto. Sim, Ainda que me preocupe muito a qualificação da mão de obra em todos os países, porque como agora a gente tem um número muito alto, uma incidência muito alta, todos os profissionais que fazem um curso ou que fazem
formação, conseguem empregos, conseguem Uma formação de um final de semana, já se dizem analistas do comportamento, vende exatamente, algo para a exatamente. família que realmente não existe, e a família, pela falta de conhecimento. Até você estava falando fora, em outubro eu estive fora fazendo uma capacitação, fui para o Texas. E lá tem um programa de intervenção precoce muito bacana, né, onde os pais eles têm um tempo mínimo ali de ficar na fila de espera. Aí vai uma equipe, no caso duas pessoas, dois profissionais da área da saúde, e capacitam esses pais para aplicação do programa de 0 a 3 anos. Olha que Se legal. em período, essa mãe ela tem que dar devolutivas. Se eles chegam lá, a criança não está evoluindo, eles recolhem o material e dão oportunidade para outro. Ou Olha seja, só. tem que ter obrigação. Então, assim, ela está ali para treinar a mãe. Como não tem um atendimento diretamente para essa criança, então eu estou aqui para te capacitar. Então, um programa de 0 a 3 anos para você poder desenvolver o seu filho. Agora, caso você não cumpra com essa demanda, nós daremos a oportunidade para outra criança, outra família. Isso é Então, muito assim, interessante, porque soluciona uma parte do problema que é. Nós sabemos que nem a rede particular comporta não a comporta. quantidade de crianças que se tem, né? E a alternativa, de fato, é treinar os pais, é capacitar os pais para fazer. Então, muitas vezes eu recebo todos os dias centenas de mensagens dizendo: na minha cidade não tem, eu não consigo vaga em determinados lugares de assistência. O que que eu faço? Não tem outra saída, cara. É o pai se capacitar e fazer. Porque a gente pode ficar reclamando do governo, reclamando de tudo, mas a criança está crescendo. Então, eu acho que a gente tem que continuar reclamando. Eu acho que continuar falando do jeito que a gente está fazendo aqui, orientando e levando informações, porque os órgãos públicos precisam cuidar das nossas crianças, mas enquanto isso não está no formato ideal, só os pais vão conseguir fazer. E o que a gente tenta é ajudar, né, Se que é fazendo conteúdos para que esses pais consigam se Com capacitar. relevância, baseado na ciência, porque os pais eles precisam filtrar aquilo que nós estávamos conversando no início, aquilo que realmente eles buscam. E até assim, referente a essas mães de início de diagnóstico, eu lembro uma vez uma mãe, ela falou assim, eu fiquei tão focada nas terapias que eu esqueci de ver o meu filho crescer. Então eu não vi que a mãozinha dele cresceu, eu não vi que ele estava perdendo as roupas, porque para mim tudo foco era terapia, 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 terapia. E eu sempre aponto para os pais assim, eles não precisam ser terapeutas, mas eles precisam saber o que os terapeutas estão fazendo, até para poder estimular e poder cobrar e ser multiplicadores em casa também. Então assim, eu observo assim que as mães, às vezes, elas vivem só o diagnóstico. Então, elas vão em grupos de autismo, elas buscam pessoas que têm filhos com autismo e elas esquecem de outras questões principais. Eu converso muito com os casais da clínica, eu falo, gente, não tem um dinheiro para sair para um restaurante, vão dar um passeio na praça, né? Vão numa padaria tomar um suco, vão falar de vocês dois. Não fiquem focados somente no diagnóstico, porque o casal adoece também. Então precisa, e o casal precisa estar bem para entender todo este processo que vai estar ali adiante, que vai estar ali mais à frente, porque a gente sabe que não é fácil, é um dia de cada vez, os pais eles criam perspectivas que eles acham que as coisas vão acontecer de uma forma muito rápida e realmente elas não acontecem. Então são passos de formiguinha, ainda mais essa angústia pelo processo da fala que eu vejo, não sei aí com você, mas eu acredito que a grande maioria é o que mais assim eles ficam, mas quando que vai falar? Quando que vai? A gente explica, olha, existem os pré-requisitos, então ele precisa ter, a gente trabalhar outras questões, até para essa fala vir de uma forma funcional, ele ter uma comunicação mais assertiva. Então tem várias questões aí que a gente, uma família bem orientada é bem diferente, porque ela começa a acalmar e começa a relaxar um pouquinho mais também, né? Ainda quase 50% das crianças autistas ainda tem alguns estudos que mostram que não vão desenvolver a fala, né? Esse número vem caindo, tem alguns estudos que mostram 20%, mas a gente vai achar outra forma de comunicação funcional. A gente vai achar uma maneira dessa criança se comunicar de um jeito que seja eficiente, né? Porque também falar
A partir do momento que fala, muitas vezes os pais chegam no consultório e falam, eu só quero que meu filho fale. Hum. Sim, mas para falar, esse é o último, é a cereja do bolo. Precisa de todos os outros degraus muito bem sedimentados, porque ele não fala justamente porque ele tem uma série de atrasos do neurodesenvolvimento que precisam ser recuperados com questões comportamentais, sensoriais. Não é só movimentação orofacial. Não é esse o problema é o cérebro, não é muscular, não é motor, da maioria das vezes, do TEA, né? Claro que a gente tem outras questões motoras também da fala, mas o problema é o cérebro. Então, a gente tem que reconstruir uma série de coisas. E dá para a gente fazer isso, a gente sabe como fazer isso, e não tem outra maneira sem ser com as terapias corretas, com consistência e repetição. Então, consistência e repetição, consistência e repetição. Sem dúvida, cuidar desse casal, cuidar dessa família como um todo é uma das chaves do sucesso. É super difícil a partir do momento que a gente tem filho, mesmo filhos com desenvolvimento típico já é difícil. E os dados mostram que casais com filhos autistas têm muito mais divórcio e transtornos mentais do que casais com outros transtornos, tipo síndrome de Down, outras questões de saúde dos filhos. Com o autismo é bem maior. Olha, O- não sabia. É bem maior. Ou algumas hipóteses é porque justamente é muito difícil entrar num acordo porque precisa de muita estimulação, então tem que ter muita dedicação para essa criança, né? E também os gastos influenciam muito na vida familiar, na vida do casal. Todos esses fatores influenciam bastante. Eu imagino. E assim, agora até para a gente nós irmos aí na nossa reta final da nossa conversa, esse bate-papo, que está assim, para mim está sendo uma aula também, e é um prazer também sempre ouvi-la, né? Que a gente ouve pelos vídeos, ouve pelas lives, e assim, é sempre um mega de um aprendizado cada vez que a gente conversa com você, que a gente sabe o quanto você busca aí para trazer informação com qualidade. E qual recado, assim, Má, que você deixaria para uma mãe de início de diagnóstico? Qual caminho que realmente ela deve seguir? O que, até para confortar um pouquinho o coração dessas mães. Olha, eu acho que uma coisa muito importante é elas entenderem que elas não estão sozinhas. Nós estamos junto com ela, né, Cíntia? Nós Sim, estamos sempre. juntas sempre, estamos juntas. Temos recursos para todas as fases e todas as etapas do seu filho, recursos que já foram amplamente divulgados e comprovados. Você não precisa gastar seu tempo indo atrás. Preciso descobrir então um lugar, uma fórmula, uma coisa. Não, já está tudo descoberto, já está tudo muito embasado. Não caia em armadilhas, porque senão essas armadilhas já teriam ganhado prêmios Nobel, né, de descoberta da medicina. O que nós sabemos é técnicas comportamentais baseadas na ciência ABA, que engloba aí modelo Denver de intervenção precoce, fonoaudiologia, com um profissional especializado em desenvolvimento infantil, e TO. Esse é o mínimo dos mínimos. Uma escola que tope trocar com a gente figurinhas e informações, que tenham pedagogos e que tenham auxiliares pedagógicos que sejam parceiros do nosso trabalho. E o que eu tenho para dizer é que sim, ó, que tá tudo bem, que essa criança ela vai te trazer imensas alegrias, de qualquer maneira, fica tranquilo. Não é porque ela tá dentro ou fora de um padrão que hoje é um padrão medido por uma escala X, que ela tá dentro ou fora, que ela vai ser melhor ou pior. O que importa é a gente ter certeza que essa criança é feliz. Então, além de se desenvolver no máximo do potencial dela, a gente tem recursos para que essa criança seja feliz, que é o que uma mãe e um pai querem, né? Então, contem comigo, contem com a gente, né, Cíntia, para essa empreitada. A gente tem um caminho diferente aí para seguir, mas é um caminho que também vai trazer muitas alegrias e realizações. Com certeza, eu falo que também esses pais, eles aprendem a valorizar o mínimo, porque às vezes
para alguns fala, nossa, mas assim, o que é apontar? O que que é mandar um beijo para uma criança? Nossa, você está tão feliz pelo seu filho estar fazendo isso. Gente, vocês não fazem ideia. O que é para uma mãe, o avanço mínimo que seja, isso é sensacional e tem que ser muito bem comemorado mesmo. Então, para os leigos, eles têm que aprender a respeitar um pouquinho essas mínimas, que para a gente são muitas, conquistas, que é o desenvolvimento da criança. E a gente vibra tanto, igual ontem uma das minhas terapeutas. Nossa, eu até chorei numa devolutiva com a família, de observar os vídeos, de ter esse retorno, de ter esse feedback, porque assim não É tem muito valor que legal, pague, né? gente. E eu falo assim, trabalhar com autismo, trabalhar com criança, o dinheiro ele é uma consequência disso tudo, porque se a gente não fizer por amor, o trabalho não vai. Não vai, É muito gente. bom, né? Se vier aí o Bill Gates falar quanto você quer, quanto eu preciso pagar para ter essa sensação que vocês têm numa devolutiva dessas, ou quando um pai traz um retorno ali, mesmo que pelas redes sociais, dizendo, poxa, esse vídeo me ajudou, eu consegui me conectar, brincar, fazer mais coisas com meu filho. Quanto você quer? Quanto que eu preciso pagar para ter essa sensação? Eu tenho todo o dinheiro do mundo. Cara, não tem como Não comprar, tem né? É como. muito bom, né? É É muito muito. bom. E É assim, eu gostaria de agradecer imensamente. Gente, Eu para que quem não conhece a Maíra, ela é exatamente do jeitinho que vocês estão vendo aqui. Eu falo assim que eu fico em torno de uns 7 anos que a gente se conhece, que a gente se conheceu numa formação aí para variar de um estudando, né? protocolo, de um protocolo avaliativo do EIROS. E desde então a Maíra ela é uma pessoa muito humilde, é que agora não tem mais essa questão dos cursos presenciais, mas eu lembro de um dos seus cursos que eu fiz, ela responde todos os pais, e ela para, e ela responde casos específicos. Então, assim, hoje o sucesso que você tem é por todo o mérito seu, porque você não precisou passar por cima de ninguém, não precisou. Você buscou, você lutou para poder conquistar o seu espaço, e assim, a sua humildade, eu acredito que favorece muito mais ainda para o seu crescimento, porque você é lindo de se ver, você fala assim com brilho nos olhos, e dessa questão do seu amor pela ciência, do seu amor em trabalhar diretamente com essas famílias, com as escolas. Então, assim, sorte das pessoas que têm você por perto, sorte das pessoas que podem ouvi-la, que você pode compartilhar o seu conhecimento, que é tão rico. Então, eu gostaria de agradecer imensamente. Até esse é um novo projeto, que inclusive a gente se chama Nosso Podcast mesmo, e até no sentido de divulgar e propagar informações com qualidade, com respeito, com acolhimento, baseado na inclusão, baseado na ciência. Então, assim, que eu consiga também levar e propagar um pouco de conhecimento aí, chamar a atenção da sociedade de alguma forma. Então, assim, muito, muito obrigada. Todo o sucesso do mundo para você. Saiba aí que você mora no meu coração. A gente às vezes demora para se falar, mas quando a gente conversa, parece que a gente conversou ontem. sempre muito bom. É sempre muito bom. Eu que agradeço, Cíntia. É uma sorte poder ser útil, fazendo o que eu gosto e fazendo o que me realiza. E estamos juntas, eu faço das suas as minhas palavras, assim, acho que é muito bom quando a gente encontra pessoas nessa vida que vibram nessa mesma frequência de vamos se potencializar, né? Em vez de se diminuir. É isso aí, isso tudo está dentro de ti. Eu agradeço imensamente. Conta comigo, contem comigo para o que vocês precisarem. Muito obrigada, pessoal, para você que nos acompanhou. Compartilhe esse vídeo. Vamos propagar a informação, vamos propagar o conhecimento.